ansiedade, do estresse, o grande segredo é um coração rendido ao Senhor. Para isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 19, verso 16. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. O texto também está projetado aí na tela, você pode acompanhar comigo. O texto diz assim: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e tua mãe e ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá tesouros nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: não deixamos tudo para seguir-te? O que será de nós? Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Feche os seus olhos e peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Ele que ministre uma palavra à sua vida nesta manhã. Pai, nós estamos aqui rendidos ao Senhor, e nós pedimos ao Senhor que venha ministrar uma palavra aos nossos corações, que venha renovar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração. Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração e nos torne sensíveis nessa manhã àquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor deseja falar nas nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui para Te ouvir. Esta é a nossa oração e em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Nós estamos aqui num momento muito oportuno desse texto, porque Jesus, ele acabou de receber as criancinhas ali a partir do verso 13. Do verso 13 ao verso 15, Jesus está recebendo as crianças, e isso pode parecer uma coincidência, essa comparação da criança com o jovem rico, mas não é. Porque enquanto a criança chega de maneira despretensiosa, o jovem rico, ele chega cheio de mérito, cheio de justiça própria. Enquanto a criança, por sua vez, ela vai receber o reino dos céus, o jovem rico perderá a oportunidade de receber o reino dos céus. Mateus então está mostrando para a igreja que existem dois caminhos: o caminho da completa e total dependência de Deus e o caminho da autossuficiência. E o estresse, a ansiedade e tantas doenças da alma, elas nascem justamente da nossa autossuficiência, da nossa falta de confiança e dependência em Deus. Quando nós tentamos carregar o que Deus nunca nos pediu para carregar. Quando nós tentamos agarrar aquilo que nós não temos condição alguma de controlar. Por isso, ao longo desse texto, nós vamos aprender nessa manhã como viver uma vida sem estresse, sem ansiedade, e o grande segredo está num coração completamente rendido ao Senhor. Amém, igreja?
Verso 16, o texto começa dizendo: um jovem se aproximou de Jesus. Que jovem é esse que não tem nome? E talvez ele não tenha nome para que eu e você pudéssemos nos colocar no lugar dele, para que talvez ele pudesse nos representar nessa história. Quando nós olhamos os sinóticos, Mateus, Marcos, nós olhamos Lucas e nós entendemos que este era um jovem que a Bíblia diz que era rico, que tinha autoridade. E se você observar, ele tinha tudo aquilo que o ser humano busca: juventude, poder e dinheiro. Mas ainda assim ele estava vazio. Ele tinha tudo aquilo que eu e você mais ansiamos, ele tinha tudo aquilo que eu e você corremos atrás, que é juventude, poder e dinheiro, e ainda assim ele era infeliz. E isso nos mostra uma verdade: há vazios na nossa alma que o dinheiro não pode preencher. Há buracos na nossa alma que a carreira não é capaz de resolver. Há problemas na nossa alma que só aquele que um dia morreu por nós naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, há problemas na nossa alma que só Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pode resolver. O texto continua dizendo: um jovem aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre. A palavra mestre aqui é um título de respeito que era dado aos rabinos da época. Quando esse jovem então chama Jesus de mestre, ele está dizendo o seguinte: olha, eu te vejo como um professor, eu te vejo como um especialista em teologia, eu te vejo como um conselheiro, mas eu não te vejo como o Senhor e Salvador da minha vida. Quando ele chama Jesus Cristo de mestre, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui para receber uma orientação, não para me entregar. Eu vim aqui para você me instruir, não para eu me render. E aqui existe o primeiro problema desse texto: a falta de um coração rendido ao Senhor. E assim são muitas pessoas hoje, elas admiram Jesus. Elas na Fundação Getúlio Vargas estudam, por exemplo, os métodos de administração de Jesus Cristo. Elas respeitam o Jesus histórico. Elas estudam Jesus Cristo, mas elas não são capazes de se render. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que reconhecer Jesus como mestre é importante, mas não é suficiente. Reconhecer Jesus como um grande ser humano que veio e tem muito para nos ensinar, sim, é importante, mas isso não é suficiente. Mais do que dizer que Jesus Cristo é um grande mestre, nós precisamos nos relacionarmos com Ele e recebermos Ele também como o Senhor das nossas vidas e o Salvador das nossas vidas. O texto continua dizendo: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Essa pergunta reflete a teologia desse jovem, porque ele acredita que a vida eterna pode ser conquistada a partir dos seus méritos. Ele acredita que ele pode de alguma forma surpreender a Deus. Por isso a sua lógica é: Deus, o que é que eu preciso fazer para chamar a sua atenção? O que é que eu posso te dar para que em troca o Senhor me dê a vida eterna? Enquanto a lógica da criança era uma lógica de apenas entrega, eu estou aqui rendido, a lógica do jovem rico é uma lógica de meritocracia. E aí Jesus então vai responder no verso 17: por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os meus mandamentos. Observe que agora Jesus vai deslocar a conversa da meritocracia, das obras do homem para Deus. Ele vai deslocar aquilo que é bom aos olhos humanos para aquilo que é bom na perspectiva de Deus. E bom aqui significa perfeitamente santo. Bom aqui significa moralmente puro, absolutamente justo. O que Jesus está dizendo é: você está preocupado com a sua bondade? Você acha que você pode ser bom? Olha o teu desejo, olha o teu sentimento. Você está querendo oferecer algo de bom, buscando algo em troca. Eu vou te ensinar agora o que é uma bondade verdadeira. Eu vou te ensinar que
quem define o que é bom é o próprio Deus, que nos amou sem esperar receber nada em troca. Eu vou te mostrar que bom é aquele que dá sem expectativa de receber. É Jesus Cristo que veio e pagou o preço no meu e no seu lugar. Ele vai deslocar a bondade do homem para a bondade de Deus. E ele vai mostrar que a obra da salvação não começa nas obras humanas, mas começou no coração do nosso Pai Celestial. Se você quer entrar na vida, obedeça os meus mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e a tua mãe, ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? O jovem era admirável. Era um jovem moralmente correto. Era um jovem irrepreensível. Era um jovem que toda a igreja gostaria de tê-lo como membro da sua comunidade. Era um jovem religioso, disciplinado, respeitado na sociedade, provavelmente um grande exemplo para a sua geração. Mas Jesus vai nos mostrar nesse texto que existe uma grande diferença entre você ter um comportamento moldado e um coração transformado. Jesus vai nos mostrar que sim, você pode ser bom externamente e ainda assim ter um coração corrompido. Ele obedecia todos os mandamentos, mas ainda lhe faltava uma coisa. Ele mesmo vai perguntar, então, verso 20, o que ainda me falta? Para que você entenda, na tradução judaica, os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 tábuas. A primeira tábua fala do relacionamento com Deus, e a segunda tábua fala do relacionamento com o próximo. Na primeira você tem então: não terás outros deuses diante de mim, não fará imagens, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do sábado. Já na segunda tábua, você tem: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Então, observe atentamente o que Jesus está fazendo aqui. Ele é brilhante. Observe a construção do raciocínio lógico de Jesus e para onde ele está levando esse jovem, porque quando o jovem pergunta quais mandamentos, Jesus só cita a segunda tábua, ele não cita a primeira. E quando ele cita a segunda tábua, o jovem responde assim: tudo isso eu tenho feito. Eu sou exemplo em todas essas áreas. Em outras palavras, a minha vida diante da sociedade está em ordem. Eu pago os meus impostos, meus vizinhos não têm do que falar, o meu patrão não tem do que reclamar, eu estou moralmente aprovado. E era verdade. Ele era moral, ele era ético, ele era religioso, ele era respeitado. Ele era o tipo de pessoa que qualquer um queria ser amigo dele. Mas Jesus ainda não tocou na primeira tábua. Jesus está conduzindo a conversa, como um médico que sabe aonde realmente está o problema, e ele vai conduzindo o paciente a exames para que o próprio paciente entenda o que está acontecendo. É assim que Jesus está fazendo. O jovem acreditava que o seu problema poderia estar na segunda tábua. Ele pensava que o problema poderia estar em relação ao próximo. Mas Jesus sabia que o problema dele não era em relação àquilo que todos poderiam ver, era aquilo que era invisível aos olhos. Por isso Jesus não começa dizendo: olha, você é idólatra. Porque se Jesus tivesse dito assim: olha, você tem outros deuses, esse jovem já teria se bloqueado, ele teria se fechado. Então Jesus mostra para ele primeiro a segunda tábua, para que ele pudesse desarmar. E então, quando ele está desarmado, Jesus vem e diz para ele: olha, venda tudo e então siga-me. Nesse momento, Jesus vai revelar para esse jovem o verdadeiro diagnóstico, porque o jovem vai descobrir que ele não é capaz de obedecer. O jovem vai descobrir que ele não é capaz de obedecer a Deus neste nível. E o teste que Jesus faz expõe para o jovem a quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
O interessante é que a idolatria do jovem rico, ela não se consistia em se dobrar diante do ouro e da prata. A idolatria do jovem rico não se consistia em adorar através de canções, de palavras, o ouro e a prata, não, mas sim no fato dele depositar no ouro e na prata toda a confiança, a segurança e a estabilidade da sua vida, e é sobre isso a idolatria moderna. De forma que o pior idólatra muitas vezes não é o que está do lado de fora da igreja, mas muitas vezes é aquele que está aqui dentro, que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, que tem relacionamento com o Espírito Santo, mas vem num culto como esse não para se render, vem no culto como esse para louvar, para adorar, para cantar, numa tentativa de convencer Deus a abençoá-lo, numa tentativa de convencer Deus a fazer aquilo que Ele quer. O pior idólatra não está lá fora, está aqui dentro. É aquele que conhece o único e verdadeiro Deus, mas tenta transformá-lo em um ídolo. E ao invés de se render à vontade de Deus, ele tenta fazer com que Deus se renda à vontade dele. É sobre isso. Jesus está dizendo para o jovem rico: você colocou no dinheiro a segurança, você colocou no dinheiro a estabilidade da sua vida, você colocou no dinheiro todas as garantias do seu futuro, o seu valor está no dinheiro, a sua identidade está no dinheiro. Tudo aquilo que ele deveria encontrar em Deus, ele buscava no ouro e na prata. O jovem passou no teste da segunda tábua, mas foi reprovado na primeira. Jesus então responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres e então terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O problema no texto, querido, não é o que o jovem possui. O problema no texto é o que possui o jovem. O problema no texto não é o dinheiro nas mãos desse jovem. O problema no texto é o dinheiro no coração dele. Esse jovem não possuía riquezas, ele era possuído pelas riquezas. Esse jovem não possuía dinheiro, ele era possuído pelo dinheiro. O texto prova isso quando Jesus pede para ele o dinheiro e ele simplesmente vai embora. Quando Deus nos pede algo que nós não conseguimos entregar, é porque aquilo que não entregamos já se tornou um Deus no nosso coração. Quando Deus te pede algo e você não consegue fazer, é porque aquilo que você não consegue fazer, ou sacrificar, ou obedecer, já se tornou um Deus no seu coração. Nessa altura do texto, muitos pregadores enfatizam no verbo venda. Mas a grande ênfase desse texto é o siga-me. Jesus não está formando mendigos. Jesus não está formando uma população empobrecida. Não é sobre isso esse texto, ele está formando discípulos. A grande ênfase não é no venda-me. Você consegue abrir mão dessas coisas para me seguir? Porque olha, entenda isso, nada do que Deus nos pede é para subtrair, tudo que Deus nos pede é para multiplicar. Ele pediu Isaac a Abraão, não para que Abraão não tivesse filhos, mas para que ele fosse pai de uma nação. Ele pediu 5 pães e 2 peixinhos para aquele menino, não para que o menino não tivesse o que comer, mas para que uma multidão fosse alimentada. Mas quando nós nos agarramos àquilo que Deus nos pede, nós provamos que o nosso coração não está no Deus da bênção, mas nas bênçãos de Deus. A palavra grega para perfeito aqui nesse texto significa literalmente sem defeito. Desculpa, não significa sem defeito, significa maduro, significa íntegro, significa plenamente desenvolvido. Olha o que Jesus está dizendo para ele: você quer ser perfeito? Ou seja, você quer ser maduro na fé? Você quer ser uma pessoa madura emocionalmente, espiritualmente? Você quer atingir o próximo nível de espiritualidade? Então aprenda a se render, aprenda a confiar, aprenda a depender, não seja mais autossuficiente. Queridos, talvez muitos aqui precisam ouvir que não existe estabilidade humana.
Não existe. Eu sei, você está correndo atrás dela. Eu sei, você está se matando para ter estabilidade na vida. Eu sei, é tudo o que você mais quer, é ter segurança material, mas isso não existe. Não importa quanto dinheiro você tem no banco, um governo pode vir congelar tudo, como aconteceu na década de 90. Você pode ter um rendimento mensal e a inflação destruir o teu rendimento de modo que aquilo que entra não é capaz nem de pagar 1/3 das suas contas. Aquele cargo que você ocupa pode ser que em 5 anos ele nem exista mais. Não existe estabilidade do ponto de vista humano, material e carnal. Sabe qual é a estabilidade e a segurança que eu e você temos? Ela se chama Deus. Ela se chama Deus. Que no meio da pandemia sustentou você, mesmo quando você não podia trabalhar. Que não deixou faltar o pão na tua mesa, ela se chama Deus. Mas quantas e quantas vezes nós sacrificamos o nosso relacionamento com Deus em detrimento de bens materiais, de uma carreira, quando na verdade a nossa segurança é Ele. Ele é o autor e consumador da vida, Ele nos dá saúde, Ele nos dá vida, Ele nos dá dons, talentos, habilidades, Ele abre portas, Ele nos conecta com as pessoas certas, Ele é o dono do ouro e da prata. O jovem, ele estava aqui se comparando com os homens, mas quando Jesus diz para ele assim, você quer ser perfeito? Jesus vai mudar a comparação dele, porque quando ele se comparava com os homens, ele se achava perfeito, ele se achava maduro, ele se achava melhor do que os outros, mas quando Jesus está dizendo, você quer ser perfeito? Jesus está mudando o ponto de vista e a perspectiva dele para Deus, e quando ele vai olhar para Deus, ele descobre o quanto ele ainda é imaturo. Há uma grande diferença entre você ser um melhor marido do que os seus amigos, há uma grande diferença entre você ser um homem melhor em detrimento dos homens dessa sociedade, e você ser alguém parecido com Jesus. E o meu e o seu chamado não é ser melhor do que a pessoa que está do nosso lado. O meu e o seu chamado é nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo, que naquela mesa colocou gente interesseira, que naquela mesa colocou gente que iria traí-lo e negá-lo, mas lavou os pés, partiu o pão. O nosso chamado é sermos parecidos com Jesus Cristo, que é longânimo, bondoso, manso, humilde de coração. O nosso chamado não é ser um pouquinho melhor do que o meu colega de trabalho. O meu e o seu chamado é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse jovem fazia parte da elite moral daquela sociedade, mas ele não era discípulo de Jesus. Ele era acima da média, mas ainda assim muito distante da semelhança de Cristo. O que Jesus está dizendo é, você quer chegar ao próximo nível de maturidade? Então hoje, remova os ídolos do seu coração. A temática desse texto não é o dinheiro, a temática desse texto são os ídolos. O dinheiro é só um exemplo, porque pode ser que você carregue outros ídolos no seu coração, então remova os ídolos do seu coração. Mesmo que ele seja algo aparentemente bom, um cônjuge, o filho, a filha, a família, a casa, a carreira, nada pode ocupar o lugar de Deus. Pastor, mas será que Deus não quer que eu ame tanto o meu cônjuge? Será que Deus não quer que eu ame tanto assim os meus filhos? Sim, mas só é possível amar de maneira bíblica quando em primeiro lugar você ama a Deus, porque amor não se improvisa, só damos aos outros aquilo que experimentamos na nossa relação com o Pai. Sem vida com Deus, o nosso amor é de meritocracia, eu faço se você fizer. Sem vida com Deus, o nosso amor é deturpado, é um amor comercial. Então quando você coloca Deus em primeiro lugar, como prioridade, como centro de tudo, todas as outras coisas vão girar de maneira saudável em torno do centro, que são os princípios e os valores de Deus. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu cônjuge? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer pelos teus filhos?
amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer por todos aqueles que você ama? Colocar Deus no centro como prioridade da sua vida. O problema não era o dinheiro, o problema era a concorrência no coração desse jovem. O que é que hoje concorre no seu coração em relação a Deus? Porque uma semana tem 168 horas. Onde é que você tem investido as suas 168 horas? Porque aonde você estiver dedicando o seu tempo, ali está o seu coração. O grande problema hoje não é falta de tempo, o grande problema hoje é falta de prioridade, porque tudo aquilo que é prioridade na sua vida, você consegue tempo. Se você está dizendo para o teu cônjuge, eu não tenho tempo, desculpa, você está dizendo para ele, você não é uma prioridade. Se você está dizendo para Deus, eu não tenho tempo para me relacionar com o Senhor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, desculpa, você está dizendo, você não é uma prioridade para mim, porque tudo aquilo que é importante para você, você consegue tempo. Quando surge algo que é importante para você, você sacrifica outras coisas, você abre mão de algumas coisas, mas quando não é importante, você não consegue abrir mão e nem sacrificar. É verdade ou não é? Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas, verso 22. É impressionante, ele tinha riqueza, ele tinha juventude, ele tinha fama, ele tinha poder, mas mesmo assim ele saiu triste. Só Deus pode preencher o vazio existencial nas nossas almas. Só Deus pode resolver os nossos conflitos existenciais. O único personagem triste dessa história, por incrível que pareça, era justamente o mais influente, o de maior autoridade, o com maior poder aquisitivo, era o mais triste dessa história. Porque ele tinha dinheiro, mas ele não tinha liberdade. Ele tinha patrimônio, mas ele não tinha paz. Ele tinha bens, mas ele não tinha a garantia da eternidade. Em outras palavras, quem tem riquezas pode ser feliz, mas quem é possuído por elas jamais entenderá o que é a verdadeira felicidade. Quem tem riquezas pode ser feliz, mas quem é possuído por elas jamais entenderá o que é a verdadeira felicidade. Por causa de ser possuído pela riqueza, esse homem perde a salvação, perde a vida eterna, perde a oportunidade de viver algo extraordinário. E quantas vezes, por causa de sermos possuídos pela riqueza, nós não estamos perdendo aos poucos as pessoas que estão ao nosso lado? Quantas e quantas vezes, por causa de sermos possuídos pela riqueza, nós não perdemos o cônjuge, nós não perdemos os nossos filhos, nós não perdemos os nossos relacionamentos? Quantas e quantas vezes isso acontece? Eu conheço hoje idosos que têm muito recurso, e que dariam todo o recurso que eles têm, para poder voltar lá atrás e reconquistar o amor dos filhos. Eu conheço muitos e muitos homens e mulheres que têm muito dinheiro e que dariam tudo para não estarem em casa sozinhos. Não tem problema você ter dinheiro na mão, o problema é quando o dinheiro ocupa lugar no seu coração. Então Jesus disse aos discípulos, em verdade, lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Entenda algo importante, Jesus não está dizendo que o rico não vai entrar no céu. Não é este o ensino de Jesus. Ele não está ensinando nada contrário à riqueza. Ele está dizendo que nós não podemos ser possuídos pela riqueza, que nós não podemos ser possuídos pelos bens materiais, que nós não podemos ser dominados pela estabilidade e segurança carnal e terrena. O que Jesus está dizendo é que quem tem isso no coração não vai entrar. O que Jesus está dizendo é que quem deposita no recurso a segurança e a estabilidade da sua vida não vai entrar.
E é interessante porque você pode ser possuído pelo recurso tendo ou não tendo. Porque tem muita gente que não tem, mas fica 24 horas por dia pensando em como ter. Tem muita gente que não tem, ou tem pouco, mas é extremamente egoísta e mesquinho com aquilo que tem. Ou seja, esse aqui não é um problema de quem tem muito. Esse aqui é um problema de quem tem qualquer coisa, mas deixou cair no coração. Jesus não está condenando nesse texto os ricos. Não, Abraão era rico. Jó era extremamente rico, Davi era extremamente rico, José de Arimateia era extremamente rico, Lídia era extremamente rica. Grava isso no seu coração, Jesus não está condenando a riqueza na mão dos homens, mas a riqueza quando ela invade o nosso coração. E hoje eu quero te perguntar, você se move pelo quê? Porque eu e você só estamos vivos ainda porque Deus tem propósito nas nossas vidas aqui na terra. Se não fosse assim, Ele já teria nos levado. Mas eu e você vivemos pelo quê? Para o cumprimento da nossa missão ou para conquistas de bens materiais? Eu e você trabalhamos para quê? Porque a Bíblia diz que o pão nosso, Ele nos dá a cada dia. Eu e você não trabalhamos pelo nosso sustento, eu e você trabalhamos para o cumprimento da nossa missão, porque da mesma forma que o lírio não trabalha nem ajunta, e Deus o veste do melhor dessa terra, e o passarinho não trabalha nem ajunta e come do melhor dessa terra, assim Deus faz com os seus filhos, que estão plantados aonde Deus o colocou, fazendo o que Deus mandou. Mas muitas vezes o que nos atrapalha é a motivação do nosso coração, é a intenção do nosso coração, porque nós vamos na segunda-feira trabalhar, não para pregar o evangelho, não para testemunhar, nós vamos trabalhar para conquistar o pão que Deus nos prometeu de graça. Deus colocou aonde você está como um missionário nesse lugar. Deus colocou você aonde você está, porque a igreja não vai chegar lá como instituição, como prédio. Deus confiou pessoas a você que Ele não confiou a mim, e a grande questão não é se nós temos muito recurso ou não, mas o que é que faz nós nos movermos na sociedade? Qual é a nossa motivação? Conquista de bens materiais, conquista de segurança, conquista de estabilidade ou cumprimento da nossa missão na terra? Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos, verso 25, e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas Deus pode todas as coisas. Então Pedro lhe respondeu: não deixamos tudo para seguir-te? O que será de nós? Os discípulos ficaram chocados porque acreditavam que aquele jovem era um exemplo. Pensa, era um jovem moralmente ético, aprovado, irrepreensível, religioso, uma inspiração para aquele tempo. Quando Jesus diz para ele que ele não vai entrar, os discípulos ficam perplexos, porque os discípulos olham para aquele homem e falam: se esse homem não vai entrar, o que será de nós? Se esse homem que vive uma vida correta, justa, aprovada diante da sociedade, não foi aprovado por Deus, o que será de nós? O jovem aqui representa pessoas moralmente admiráveis. Esse jovem aqui representa pessoas que são eticamente aprovadas. Esse jovem aqui representa pessoas que aparentemente são boas, mas que ainda não entregaram a vida para Jesus. São exemplos em todas as coisas, são exemplos no trabalho, nos estudos, na vida familiar, mas não renderam-se a Jesus. Esse jovem representa homens e mulheres que são moralmente admiráveis, mas espiritualmente perdidos. E a resposta de Jesus destrói aqui qualquer salvação por mérito humano, porque Jesus diz: para o homem é impossível alcançar a salvação, mas Deus pode todas as coisas. Deus pode salvar o ladrão da cruz, Deus pode salvar o jovem rico, Deus pode salvar o filho pródigo que abriu mão de tudo e foi viver no lamaçal do pecado. Deus pode. Ele
pode salvar a minha e a sua vida, Ele pode. Não tem a ver com moralidade, não tem a ver com ética, não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com tradição, não tem a ver com boas obras. A salvação é um milagre total da graça de Deus, é fruto da bondade do nosso Pai, que veio ao nosso encontro quando nós estávamos no lamaçal do pecado e não tínhamos nada para oferecer, que veio ao nosso encontro quando nós estávamos no império das trevas e Ele nos transportou para o seu reino de luz, que continua vindo ao nosso encontro, mesmo nós ainda hoje idolatrando recursos, dinheiro, carreira, família e colocando muitas outras coisas no lugar de Deus. Jesus lhes disse, verso 28, em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Enquanto esse jovem não foi capaz de abrir mão de nada, os discípulos, o texto diz que deixaram tudo. Enquanto as crianças que chegaram no verso 13, completamente rendidas, e Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, esse homem não foi capaz de abrir mão de nada. Os discípulos deixaram família, deixaram as redes, os barcos, a carreira, a garantia, a estabilidade, o conforto. Em contrapartida, o jovem vai perder a vida eterna e os discípulos vão ganhá-la. Não só a vida eterna, mas muitas outras bênçãos espirituais. Deixa eu te dizer algo, o mundo oferece posições temporárias, mas só Deus pode te oferecer uma posição eterna. O mundo pode te dar uma garantia por 1, 2, 3 anos, mas só Deus pode te dar uma garantia para toda a eternidade. Uma vacina pode te dar a segurança para uma doença. O nosso Deus pode colocar a mão dele sobre a tua vida e ele pode te guardar de todas as doenças. É completamente diferente aquilo que o mundo oferece em detrimento daquilo que o nosso Deus nos oferece. O jovem rico possuía muitos bens, mas não possuía um futuro garantido. Os discípulos já não possuíam bem algum, mas eles tinham estabilidade e segurança por causa da presença de Jesus. É o que o salmista diz, testemunhando sobre a ovelha. Se o Senhor é meu pastor, na poesia hebraica nunca me faltará. Porque se o pastor, o verdadeiro pastor não falta, então também nada vai te faltar. A nossa garantia ainda é a presença de Deus. O estresse nasce quando tentamos proteger aquilo que pode ser perdido. Não tenta proteger o que é temporário. Não tenta controlar aquilo que Deus não te pediu para controlar. Não tenta garantir o teu futuro. A paz nasce quando nós nos rendemos e confiamos em Deus. E sabemos que aquilo que Ele nos deu jamais será tirado. Esse texto fala só sobre dinheiro? Não. O dinheiro nesse texto é apenas um exemplo. A pergunta hermenêutica correta nesse texto é: o que ocupa hoje o lugar no teu coração que pertence exclusivamente a Deus? O que ocupa lugar no teu coração que está concorrendo com Deus? Pode ser o teu cônjuge, pode ser os teus filhos, pode ser a tua carreira, pode ter os seus bens materiais, pode ser até o seu nome. E escute o que eu vou te dizer, pode ser até a idolatria do legado. O desejo de deixar um legado não pela motivação de abençoar, mas de não ser esquecido. O que hoje ocupa lugar no teu coração? A pergunta do texto não é você tem muito dinheiro. A pergunta é: existe hoje algo que ocupa no teu coração o lugar que só pertence a Deus?
Porque o grande contraste desse texto não é entre o rico e o pobre, é entre quem controla e quem se rende. E hoje você é alguém que controla ou você é alguém que se rende? Você é alguém que controla ou você é alguém que se submete? Você é alguém que controla ou você é alguém que confia? O jovem rico queria controlar o seu futuro, a sua segurança, a sua estabilidade. Os discípulos entregaram tudo confiando que só Deus poderia garantir essas coisas. O estresse e a ansiedade nasce quando tentamos carregar aquilo que Deus nunca nos pediu para carregar. Deus nunca pediu para você carregar a segurança da sua casa. Pelo contrário, Ele disse que se Ele não trabalha, em vão trabalham os vigias. Deus nunca pediu para você tentar segurar o controle do seu futuro. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele dá os seus enquanto dorme. O estresse, a ansiedade, as doenças da alma nascem quando nós tentamos garantir, controlar aquilo que só Deus pode nos dar. Quem segura tudo perde a paz, quem entrega tudo encontra a paz. Uma vida biblicamente próspera, então, é ter Cristo acima de todas as coisas. É o que a Bíblia diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Uma vida biblicamente próspera é ter paz, segurança acima de estabilidade material. Ter tesouros celestiais acima das riquezas temporárias dessa vida. Ter um coração rendido acima de uma conta bancária, porque quem tem Jesus pode até não possuir tudo o que deseja, mas já possui tudo o que realmente importa. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva às águas tranquilas, Ele me guia aos pastos verdejantes, Ele dá descanso à minha alma. E até quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo algum, porque Ele está comigo. Feche os teus olhos aonde você está. Esse é o momento de você se render. O Espírito Santo te mostrou algo que ocupa hoje o seu coração e que não deveria ocupar. O Espírito Santo te mostrou que você tem corrido atrás do vento, lutado por coisas vãs, perdido o seu tempo tentando garantir algo que não é ou pode ser garantido pelos homens. Peça perdão a Deus, se arrependa da vida que você tem levado. Reassuma um compromisso com Ele nessa manhã. Renove o teu compromisso com Ele. Fala: Deus, eu vou buscar em primeiro lugar o teu reino. Eu vou te amar com todo o meu entendimento, toda a minha alma, todas as minhas forças. Eu vou te amar mais do que eu amo o meu cônjuge, mais do que eu amo os meus filhos, mais do que eu amo a minha carreira, mais do que eu amo o meu nome, eu vou te amar mais. Pai, essa é a nossa oração. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a nos rendermos a Ti e a entregarmos tudo em Tuas mãos, tudo. Nós queremos Te entregar, Deus, a nossa saúde nas Tuas mãos, porque não há nada que possamos fazer para controlar. Sim, podemos melhorar, mas a saúde é um presente que o Senhor nos dá. Nós queremos Te entregar as nossas vidas, ó Pai, porque não tem riqueza alguma que possa comprar um segundo a mais de vida, e todos os dias o Senhor tem nos dado de forma gratuita. Nós queremos Te entregar, Pai, o nosso sustento, porque é o Senhor que faz o maná cair do céu e a água brotar da pedra. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. O Senhor dá os seus enquanto dorme. Nós queremos Te entregar a nossa falsa segurança, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra. Nós queremos, ó Pai, Te entregar o nosso futuro em Tuas mãos, porque o Senhor sim sabe o que é bom, perfeito e agradável.
Através da pandemia e muitos outros problemas da vida, nós descobrimos que é o Senhor que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Que o Senhor dá vida a quem quer e tira a vida de quem quer. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos dá a oportunidade de nos rendermos a Ti. Então, Pai, esse culto não é para Te convencer a fazer o que nós queremos. Esse culto é para nos rendermos àquilo que o Senhor deseja fazer. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Se o Senhor está nos pedindo para entregar hoje algo, que não haja dureza nos nossos corações, que não haja barreira, que nós possamos entregar tudo o que o Senhor está nos pedindo, Pai. Porque nada que o Senhor nos pede é para subtrair, tudo o que o Senhor nos pede é para multiplicar. A multiplicação que eu ainda não vivi, está em algo que eu ainda não entreguei. Que nesta manhã possamos entregar a Ti, com muita honra, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que teremos, tudo é Teu. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Fica de pé onde você está, e eu queria te incentivar a preparar em espírito de oração a sua oferta, o seu dízimo, e que nós possamos fazer isso com muita honra ao Senhor. Se Ele estiver te pedindo hoje algo em especial, não tenha medo de entregar. A Bíblia diz que muitas vezes nós servimos ao dinheiro como se ele fosse um Deus nas nossas vidas. E é tempo de sacrificar esse Deus e nos rendermos ao único que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa glória. Você pode fazer isso através do Pix da igreja, que vai aparecer no telão. Aqui na frente nós temos os nossos gasofilácios. Você que está em casa, você também pode fazer isso de maneira eletrônica. No boletim tem os dados bancários. Só não deixe de orar e fazer desse momento um momento espiritual de louvor, adoração e honra ao Senhor. Façamos isso enquanto cantamos a próxima canção.